Não, o CAPTCHA é isso, assim, lá atrás, não sei se você lembra, você tem 28, você não vai lembrar disso, mas antigamente vinha 2 palavras, né? Aí uma bonitinha e uma toda torta. É, uma zoada. Aquilo já era usado para ferramentas que faziam OCR, que é basicamente tirar foto de livros e digitalizar os livros. Então, a palavra que era fácil de entender era só para ver se você realmente estava acertando, e a palavra torta era alguma foto que ele tirou do livro que ele não conseguiu reconhecer, então... Você dizia a palavra certa, a hora que ele fala, 1000 pessoas respondeu a mesma coisa, então Deve você já ser, estava ajudando ferramenta de OCR. E os novos fazem isso para carros autônomos, aquela coisa assim, mostra aqui onde está a bicicleta, mostra aqui onde está a placa. Você, de certa forma, está ajudando a treinar, a classificar algum robô que está aprendendo alguma coisa. Mas entendeu? isso aí é verdade, mas isso muda muito, né? Sim. Porque, por exemplo, hoje em dia, a gente estava falando agora há pouco sobre como funciona, né, o GPT-4 e tal. Assim, você tem 2 etapas. Vamos falar da etapa de treinamento. Cara, agora tem 2 coisas que são geniais. Primeiro que é o seguinte, você não treina diretamente ele, você treina uma chamada política. Ou seja, você treina princípios de treinamento. Você não treina diretamente o treinamento, você treina princípios de treinamento. Como assim? É infinitamente mais eficiente. Pensa o seguinte, em vez de eu treinar tudo que você tem que fazer, eu vou criar as regras de comportamento que vão ditar como você tem que fazer as coisas. Você percebe que eu preciso de menos regras? Sim. Você percebe que assim funciona a educação humana? Horário... Você pensa em 20 mil regras e não 5 milhões de treinamentos, rotinas. Então, primeiro que tem isso, tá? Então ele tem policies e depois comportamento. Depois que na esfera do treinamento ele tem 2 coisas que são muito interessantes, que uma que é um negócio chamado Reinforcement Learning with Human Feedback, que é o aprendizado por reforçamento com feedback humano, que é assim... Eu peço pra ele, falo assim, me dá... O que você faz se uma casa pega fogo e tem 4 pessoas dentro? E aí ele vai dar algumas respostas. Pessoas vão elencar as respostas. As respostas elencadas vão informar a política, ou seja, elas vão ajudar ele a extrair os princípios abstratos que vão ser aplicados em todas as outras respostas. Então isso é genial. A segunda parte genial, e aí dialoga muito com a questão do CAPTCHA, é o aprendizado autossupervisionado. Isso, cara, pouca gente discute porque é complicado de entender, mas é um negócio insano. Que assim, imagina que eu tenho uma figura. Vocês lembram o tempo que tinha aquelas redes adversativas, por exemplo, deepfake? Sabe o papo do deepfake? Sim. Que uma rede fica treinando a outra. Uma contra a outra. Esse papo? As pessoas não sabem, mas o GPT-4, todos esses algoritmos novos, eles têm muito a ver com rede adversativa e deepfake. E é uma coisa que passa batida porque não está na implementação do algoritmo, está no treinamento. Então não é o mesmo paper, então não está em Attention is All You Need, está em outro. Mas é central no esquema. E como é que funciona? Eu pego uma figura e o sistema pega uma figura e ele tira partes da figura. Ele tira tipo o olho daquela imagem. E aí ele próprio tenta botar o olho no lugar. E ele tem a imagem original que foi tirada do olho. Então, é como se fossem 2 redes. É como se ele fizesse uma cisão na sua própria mente. E esse depara de um com o outro, que vai sendo gerado milhares de vezes, que vai gerando esse aprendizado. Então, ele ensina ele próprio. Então, ele pega frases, por exemplo, ele pega a frase de um livro, ele tira palavras, e depois ele tenta enfiar as palavras lá no lugar, e depois ele mesmo avalia aquilo que faz de novo. Ele mesmo faz isso, ele está se treinando, que é uma coisa. Não é assim que a gente faz quando a gente está estudando para a prova. Não é isso? Isso é genial, cara. É aprendizado autossupervisionado é insano. É o que a gente faz. A gente faz o quê? Um jogo com a gente mesmo. A gente tira, agora eu não vou olhar mais, vou falar. E eu não vou olhar de novo. Não era bem assim. Até que você consegue. Você tinha um componente ali, que era o componente humano, que fazia parte desse treinamento, que você não escala, né? E a hora que você bota outra inteligência artificial para fazer esse papel, você consegue ter uma velocidade absurda. Exato. Né? O que acontece é isso, né? Sabe aquela velha frase no ombro de gigantes? Sim. Um vai servindo para o outro. Agora a Stanford pegou e pegou uma base de inteligência artificial do Facebook, pegou essa base, jogou no chat GPT e falou, cara, me ajuda a criar uma... E aí eles conseguiram montar, juntando essas 2 inteligências, né, quer dizer, a base com a inteligência artificial, conseguiu criar um GPT-3 por $600, que é uma fração do custo
que eles tinham pro ChatGPT. Então, agora você vai começar a usar uma para ajudar na outra, criar outra e checar. Um, dois, três, quatro. Qual foram os saltos para você justificar mudar o número? O primeiro salto é a quantidade de parâmetros, ou seja, é a base que você tem, quanto que ele consegue trabalhar que nem eu falei, de 20 páginas, de 2 páginas passa para 50 páginas. Além disso, outro dia eu vi um teste, um pessoal da área de educação, que eles fazem a mesma pergunta para o ChatGPT 3,5 e para o 4. E aí a mesma pergunta, ou seja, simples, geral, genérica, porque quanto mais genérica a pergunta, mais genérica vem a resposta, né? Sim. No 3, ele vem com um parágrafozinho, no 4, ele começa a detalhar muito mais e ele consegue também responder coisas mais complexas. Então, ele aumenta a parte de racional, ele aumenta a parte de parâmetros, né, disponíveis, e ele também, que a próxima etapa já está disponível para desenvolvedor, mas não está disponível para o público em geral, que é o multimodal. Porque hoje ele tem um monte de plugin que você pode colocar para navegar na internet, para fazer algumas coisas, mas seria óbvio que na interface, já que ele vai fazer esse link com várias outras, você pudesse pedir a imagem, o slide final do que ele já fez os tópicos. E para desenvolvedores ele já está fazendo multimodal. Eu sou beta tester e passei a senha para eles, se quiser a gente pode botar aí. Tá, vamos lá. Mas um comentário, eu acho que é isso aí. Tá. Eu acho que tem um ponto importante que a gente tem que pensar nessa história, que é o seguinte, quando ele vai para multimodalidade, pensa uma coisa, ele não está simplesmente agregando uma coisa. É o seguinte, eu vejo uma imagem de um carro, se agora eu associo com a palavra carro, e se um vídeo em última análise é uma sequência de imagens, eu estou me aproximando muito do carro do mundo real, que é esse carro que anda, que no fundo é um monte de frame no nosso olho. Você percebe? Então o salto não é meramente de estímulo, ele é um salto na aproximação com o entendimento de mundo. Então, e mesmo com a tradução de linguagem. É animal, cara. É animal pelo seguinte, quando você, que nem o Cava falou, quando você traduz de francês para inglês, para português, não é literal. E o que a gente está falando aqui, quando você tem o textual e você passa para as outras modalidades, você tem um grau de adaptabilidade da linguagem que não é simplesmente literal. Perfeito. Não Perfeito, exatamente. Você entendeu o que é multimodal ou não? Não. Basicamente o que acontece? No ChatGPT 3,5, né? Você escrevia texto, ele te respondia a texto. É um módulo só, digamos assim. No multimodal, você passa a ter, por exemplo, imagem. Você pode subir uma imagem nele e falar para ele assim, olha, descreve essa imagem para mim, ou gera outra imagem para mim. Não gera, ele não gera. Não, mas ele tem o DALL-E, né? Que eles... sim, mas porque tem uma coisa, né, complementando o que você estava falando, também tem uma coisa de features, né? A versão nova pode ter, além da melhoria plugins dele, você pode ter os plugins. Isso. Então você pode ter um plugin de importar uma imagem, de exportar, de procurar na web, e aí você enriquece muito isso. Né? Então você vai ter módulos diferentes, entendeu? Vai ter, sei lá, amanhã vai ter um módulo de áudio, amanhã vai ter um módulo de, sei lá, e a gente vai se aproximando do mundo. E isso é muito louco porque é o seguinte, a partir do momento que isso acontece, isso passa a ser uma nova interface do mundo pra gente. Como assim? Porque hoje o que acontece? Você tem lá os assistentes pessoais, eles ainda são muito limitados, né? Falando de uma Alexa... Uma Alexa, Siri, enfim, todos esses caras. Amanhã você vai poder falar pra ele o seguinte, fala assim, o ChatGPT... liga para minha mãe, descobre o que ela quer de sobremesa pro domingo, descobre os ingredientes desse prato, manda comprar no lugar e manda entregar até sexta-feira para mim, tá? Assim, porque ele consegue... Ele vai ligando os modos. Peraí, deixa eu procurar. Liga pra ela, uma voz vai falar com sua mãe. Aí ele fala assim, pô, ela pediu bolo de limão. Deixa eu procurar na web agora qual a receita mais legal pra ver os ingredientes. E agora vou ver se tem no supermercado. E eu vou comprar. E aí, ele vira uma interface nova com o mundo para você. Não é difícil imaginar que isso vai acontecer, não. Já acontece em algum grau de a gente depender disso quando você tem os anti-spam. Eles são os primeiros exemplos de você utilizar. Você já não perdeu algum negócio por causa de spam? Sim, então, ele te ajuda num monte de coisa, mas ele começa a tomar conta de uma parte da sua vida. Então, o que a gente está falando aqui é que isso pode entrar num patamar cada vez maior e cada vez... invasivo até, né? Tanto que é 10... Invasivo, acho que os anti-spam já são, né? Já são. Invasivo, não, invasivo da geladeira falar assim, você já jantou hoje. Você realmente vai querer comer mais de novo. Você já se olhou no espelho hoje? Exatamente, né?